Vamos lá, pessoal. Então, esse próximo tópico aqui agora, antes da gente avançar, igual eu tinha comentado com vocês, é o da análise de complexidade. Então, o que seria essa parte que a gente chama de análise de complexidade? Vocês imaginem a seguinte coisa. Quando a gente roda algum programa no computador, igual vocês viram lá na semana passada, quando a gente rodou lá os testes do Bubble Sort, do Insertion Sort, do Selection Sort, vocês viram que 3 algoritmos que têm o mesmo propósito, que é fazer a ordenação, eles rodam em tempos distintos. E por que isso acontece? Isso acontece basicamente porque eles têm formas de raciocinar, ou seja, a lógica para solucionar o problema é diferente de uma para outra. E assim, se a gente for parar para pensar bem, eu já tenho um algoritmo que foi o primeiro a ser criado lá, que foi o Bubble Sort, que é um algoritmo de ordenação, que eu sei que ele funciona. Por que eu vou querer criar um outro algoritmo de ordenação, sendo que eu já tenho um aqui que ele funciona normalmente? Aí entra justamente por causa da questão do tempo de execução. O tempo de execução entre algoritmos que podem executar a mesma tarefa, ele vai ser diferente de acordo com a lógica que você aplica para desenvolver o raciocínio daquele algoritmo. Então, o tempo de execução de qualquer algoritmo que vocês forem desenvolver, etc., ele vai ser diferente. Você pode pegar 2 soluções para resolver o mesmo problema, a não ser que elas sejam a mesma lógica idêntica, elas vão ter tempos de execução diferentes. Então, eles têm, com essa questão dessa análise, parou-se para pensar da seguinte maneira: bom, então beleza, eu sei que algoritmos podem ter tempo de execução diferente, mas como que a gente vai conseguir definir esse tempo de execução? Ou seja, como que a gente vai colocar uma métrica, que é basicamente o que o ser humano sempre faz. Ele gosta de definir métricas para as coisas, para que aí ele consiga determinar qual que vai ser melhor do que o outro. Então, se a gente pega a altura, a gente tem os centímetros, metros, a gente pega peso, quilos. Então, no algoritmo, na análise da complexidade, a gente precisa de ter uma métrica, que seria o tempo de execução que aquele algoritmo leva. Para que essa métrica? Essa métrica ela precisa ser feita de forma que eu consiga analisar um algoritmo, e eu consiga analisar outro algoritmo que resolve o mesmo problema, e a partir da análise desses dois, eu consegui definir entre esses 2 algoritmos se eles vão ter um tempo de execução próximo ou se um dos algoritmos é muito mais rápido do que o outro, e aí a partir disso a gente vai utilizar esse daqui. Então a gente precisa de ter essa métrica justamente para mim poder conseguir definir essa análise dos algoritmos e a gente conseguir analisar entre algoritmos que resolvem o mesmo problema, qual deles se torna mais eficiente na utilização do meu problema. Quando a gente fala dessa questão das métricas aqui, um ponto importantíssimo a se ressaltar é que a gente precisa fazer essas métricas de forma que a gente ignore totalmente os fatores de hardware. Por quê? Porque se eu pegar um algoritmo ruim, entre aspas, vamos supor assim, mais ruim, e rodar aqui na minha máquina, e pegar um algoritmo bom e rodar em uma outra máquina, essa é uma comparação desleal. Por quê? Porque o hardware dessas máquinas é distinto. Então a gente tem placas-mães rodando com barramentos diferentes, a gente tem processadores com clocks diferentes, com cachê diferente, com memória diferente, e até mesmo 2 computadores idênticos, a gente não pode garantir 100% o mesmo resultado. Por quê? Porque 2 computadores podem vir idênticos de fábrica e talvez um deles tenha um problema de hardware que veio já da fábrica e ter uma execução um pouco distinta da outra. Então, a gente tem de fazer quando a gente vai analisar o algoritmo, a gente tem de fazer de uma forma que a gente ignore os fatores de hardware para que a gente analise apenas a parte lógica desse algoritmo. E aí, para a gente fazer essa parte de extrair, a gente utiliza o conceito primário lá da arquitetura de computadores, que é o clock. Vocês devem lembrar. Um clock seria um ciclo que o computador resolve lá uma determinada solução. Então, o que a gente faz é considerar que as instruções básicas, independente de qual processador que ela está utilizando, elas vão ter sempre um custo de um clock, que é basicamente aquilo que faz. Vocês já viram um pouquinho de arquitetura de computadores?
certo? Vocês já tiveram essa disciplina, já? Então vocês viram que quando está trabalhando lá no computador, ele não fica movimentando as coisas entre os registradores lá na caixa, fica movendo daqui para lá. É justamente essas instruções que a gente vai fazer. Cada vez que ele executa uma daquelas instruções a nível de hardware, o que a gente está fazendo é que a gente está gastando um clock para executar essa ação. Então, para a gente simplificar aqui, analisando o nosso algoritmo, vou vir aqui, vou pegar e vou tirar um print dele aqui. Não foi? Vou focar só no algoritmo aqui, primeiro do Bubble Sort. Olha lá. Então, toda vez que a gente faz uma instrução, a gente está fazendo um clock. E aí, quando a gente pega, por exemplo, isso daqui, o que isso aqui está fazendo? A gente está reservando um espaço na memória e atribuindo um valor para ela. Ou seja, isso é uma instrução que está sendo executada. Então, isso aqui vai gastar um clock. E aí, esse clock vai ser diferente na minha máquina, vai ser diferente nessa máquina, vai ser diferente no notebook dele, vai ser diferente no notebook de alguém lá do fundo. Mas ele vai, independente de qual hardware que ele está sendo, ele é um clock na nossa máquina. E aí, dessa forma, a gente consegue fazer essa mensuração, ela ser independente de hardware. Quando a gente faz uma comparação dessa daqui, cadê meu mouse? Quando a gente compara isso daqui, isso aqui também é uma instrução, ou seja, isso aqui também vai gastar um clock para ser executado. Quando a gente faz uma instrução dessa daqui, isso aqui também gasta um clock, que é um incremento. Apesar desse aqui ser mais rápido, né, porque isso aqui é só uma virada de bit, quando a gente faz um incremento. Isso aqui também é uma instrução, isso aqui também gasta um clock. Então, tudo isso aqui são instruções que no final a gente resume a clocks que são executados. E aí, se eu sei que cada instrução ela gasta um clock, o que eu preciso fazer então para eu poder medir a complexidade desse algoritmo? Eu preciso apenas medir a quantidade de instruções que eu tenho. Se eu tiver a total da quantidade de instruções que eu tenho, eu vou conseguir saber exatamente a complexidade que eu gasto. Pegar um exemplo mais simples primeiro, que é essa função aqui, que é a função de troca. Vamos analisar a complexidade primeiro da função de troca, antes da gente analisar o Bubble Sort. Então vamos pensar aqui comigo. A função de troca, ela se inicia aqui. E a primeira coisa que ela faz é criar uma variável e fazer uma atribuição, certo? Quando a gente quando a gente faz essa atribuição, o que a gente está fazendo? A gente está acessando uma posição na memória, pegando o conteúdo dessa posição e copiando para outra posição na memória. Só isso que é o que a gente está fazendo. Ou seja, a gente tem uma instrução, um clock. Ou então talvez vocês podem falar, o prazo para poder acessar na memória seria de dois clocks. Talvez algumas literaturas vão estar dessa forma. Uma para poder acessar um valor na memória e outra para copiar aqui para dentro. Então a gente tem... Não, isso aqui são os parâmetros, né? Mas é o que está recebendo, né? A partir da execução da função que a gente considera. A gente pode até considerar, só porque calma lá que eu vou chegar no ponto aí para por que a gente não precisa considerar isso daqui. Você está falando aí, um pode considerar como um clock só ou pode considerar como dois clocks? Dois clocks. Mas o que acontece? Só para a gente poder entender. O processador, quantos clocks será que um processador consegue fazer por segundo? Vou pegar um processador, sei lá, qual que é um processador que vocês conhecem aí hoje em dia? Eu não conheço muito de hardware. Vamos pegar esse aqui, ó, um i7 aqui. Eu não sei se isso aqui é barato, se é caro, para ser sincero, mas aqui. Olha aqui. Olha quantos clocks que ele consegue fazer por segundo. 3.2 GHz. Ou seja, cada hertz que ele executa é um clock. Se ele executa 3.2 GHz, seria 3.200. Então, megahertz seria 3.200. Gigahertz seriam
3.200.000 instruções por segundo. Isso sem contar com aquelas coisas de paralelismo que eles aplicam hoje em dia, com aquele monte de coisinha. Então, um processador puro, ele executa tantas instruções que isso daqui, um clock, 2 clocks, isso aqui se torna irrelevante no final, para análise de complexidade. Então, se eu vier aqui e falar que essa instrução, que essa rotina aqui, ela gasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 clocks para poder ser executada, essa aqui é uma rotina que ela é extremamente rápida. Ela não tem nenhum custo para mim poder executar ela dentro do processador. Agora vamos analisar esse camarada aqui. Essa instrução aqui, vocês concordam comigo que a inicialização do for ela é executada uma vez. Essa aqui que é a comparação. Quantas vezes essa instrução aqui ela vai ser executada se nós começarmos nosso i em 0? N menos 1 vezes. E quantas vezes essa aqui vai ser executada também? N menos 1 vezes. Observa a principal diferença. Mas pensa que na primeira vez ele não executa, né? Pensa, o for, vamos lembrar do for. A primeira vez ele executa aqui e aqui. Na segunda vez ele executa aqui e aqui. Na terceira vez aqui e depois aqui, né? Na verdade vai ser n menos 2 aqui, para ser preciso. Que ele vai executar uma vez aqui no início a inicialização e nas outras vezes ele sempre executa o incremento. Agora pensa comigo. A gente falou que 1, 2, 6, 10 clocks são irrelevantes. E esse n aqui? Lembra lá na última vez, na última aula, quando a gente ia aumentando o tamanho do n, o que ia acontecendo? Nosso algoritmo ia ficando mais lento. Por quê? Porque se a gente coloca esse n aqui ao invés de 1, se a gente colocar lá 1 milhão, olha para vocês verem quantos clocks que só para executar esse for, nada mais ele já vai gastar. Então aqui a gente já começa a ter o nosso grande problema. Quando a gente tem instruções que elas são baseadas em constantes, o que é uma constante? É um número inteiro lá que você já sabe exatamente quanto que é. Independente de qual que são seus atributos, sempre vão ser aquele mesmo valor. Você está ok. Quando a sua medição de clocks ela depende de uma variável, essa variável ela vai determinar se a sua função vai ser mais rápida ou se ela vai ser mais lenta. Como que ela vai determinar? Se essa variável for menor, a sua função vai gastar menos instruções, menos clocks para ser executada. Se a variável for maior, o que ela vai fazer? Vai aumentar seus clocks. Isso aqui ficou claro, pessoal? Tranquilo? Agora, observa aqui comigo que o porquê que nós temos tanto problema assim nesse algoritmo. Nós já temos uma instrução aqui que ela vai ser executada aqui em algo de tempo bem elevado, dependendo do nosso tamanho de n. E o que acontece dentro dessa instrução desse for? Olha aqui depois. O mesmo for. Então, se nós já temos, vamos supor, vamos facilitar nossa vida. Vamos pôr aqui que isso aqui tudo será de 1 milhão, então vamos facilitar que isso aqui seja 2 milhões. Certo? Porque é n menos 1, vamos pôr, lá, vai ser n menos 1, 1 milhão menos 1, 999.998, mais 1. Vamos arredondar para 2 milhões. Nós podemos dizer que ele gasta 2 milhões de clocks para executar esse primeiro for. Certo? E esse segundo for aqui, ele é idêntico, não é? Então, quanto que esse segundo for vai gastar também? 2 milhões. Só porque esse segundo for, ele vai rodar quantas vezes? 2 milhões de vezes. Ou seja, esse segundo for, ele vai ser 2 milhões vezes 2 milhões. O que vai dar alguma coisa estratosférica. Então, o problema maior que a gente tem de... Pensa para você ver, esse for aqui, se a gente analisar só esse for,
se o nosso N for de 1 milhão, a gente vai falar que ele gasta 2 milhões de instruções, certo, Rafael? Só porque olha para você, aonde que esse for está? Dentro do outro for. Ou seja, cada vez que o primeiro for de I rodar, o for de J vai rodar 2 milhões. Então, se o for de I vai rodar 2 milhões de vezes, o for de J vai rodar 2 milhões vezes 2 milhões. Então, aqui que está o grande problema. A análise de complexidade, na maioria das vezes, quando a gente pegar esses algoritmos de simplicidade maior, a análise de complexidade ela vai estar pesada aonde? Nas estruturas de repetição. Porque na maioria das vezes as estruturas de repetição que vão ser as que vão causar o maior número de clocks. Na maioria das vezes, executar operações matemáticas, atribuir, comparar, são instruções rápidas. Mas essas são instruções rápidas quando elas são executadas de forma individual. Quando a gente pega execuções rápidas, mas a gente executa um trocilhão de vezes, que 2 milhões vezes 2 milhões vai dar o quê? Trilhões, certo? Vai na casa dos trilhões, não é isso mesmo? Acho que vai ser na casa dos trilhões. Vamos lá, 2 milhões vezes 2 milhões. Olha lá, ó. 1000, milhão, bilhão, trilhão, 4 quatrilhões de instruções. Podem ser instruções simples, pode ser atribuição, mas são 4 quatrilhões de vezes a mesma instrução. Então não tem como o nosso algoritmo ele ser rápido, ele vai ser um algoritmo lento. E aí, para a gente facilitar a nossa vida, a análise de complexidade ela baseou-se na seguinte premissa: a gente não precisa de fazer aqui uma análise detalhada ponto a ponto, clock a clock, para o que a gente vai fazer. A gente consegue definir o que a gente chama de limite superior. O que é o limite superior, como o próprio nome já diz? É uma barreira que dali para cima o nosso algoritmo nunca vai passar. Então a gente vai estimar, a partir da análise de complexidade, o limite superior da minha função. E a partir disso a gente pode determinar, a nossa função nem sempre vai gastar isso aqui, mas no máximo ela vai gastar isso aqui. A gente faz dessa forma. Por quê? Porque essa contagem de clock, se a gente pegar aqui no Bubble Sort, ainda é fácil. Agora imagina num código lá que tem 800, 1000 linhas. Como você vai fazer isso? Você não consegue. Então você precisa de fazer de uma forma para a gente estimar. E aí eles vão produzir alguns gráficos que vocês talvez já viram aí, se vocês tiverem visto a última aula também, lá na gravação, mas se vocês tiverem visto, eles vão produzir alguns gráficos que são tipo isso aqui. Por exemplo, aqui nós temos o limite superior da nossa função de troca, porque ele é constante. Então ele é um gráfico aqui de uma equação de segundo grau com passo em 1. E aí nós temos os limites superiores de algumas outras equações. Que aí, por exemplo, vocês lembram disso aqui na matemática? O que é isso aqui? Função do segundo grau, exponencial. Nós temos aquela funçãozinha também que é, apesar de não estar muito reto o meu desenho aqui, mas ela cresce de forma constante, que seria uma função linear. Então aquelas funções de matemática, a gente consegue vir aqui e definir a análise delas a partir disso para determinar limites superiores para as nossas análises, para as nossas funções. E qual que é a forma mais fácil de vocês analisarem o limite superior de uma função? Vocês pegam e verificam os casos de for aninhado, de repetições aninhadas. A repetição do for ela é muito fácil, porque a gente consegue saber exatamente onde ela começa e onde ela termina. Existem alguns casos que vão ter repetições do tipo while, que a gente não tem exatamente a certeza de quando a gente vai terminar, que aí vai ser mais difícil da gente concretizar. Mas repetições do tipo for, elas são bem triviais da gente conseguir fazer análise de complexidade. Então eu sei, deixa eu relimpar isso aqui tudo. Vamos ver se eu consigo voltar lá no início. Não volta mais. Mas tá bom. Esse aqui. Então eu sei que esse meu primeiro for, ele vai rodar no máximo N vezes. Vocês concordam comigo? Só voltando um pouco que tinha falado anterior. Se ele tivesse um outro for dentro do terceiro for, aí seria 2 cabras, 2 cabras, 2 cabras de novo. Justamente.
Aí vai depender do tamanho do seu N. Porque quanto maior. Pelo cálculo que você fez, Aham. lá um K, Aham, justamente. Ia ser 2. O de baixo era 2 vezes 2. Ah. Mais outro ia quantas fortes tivesse, ele ia multiplicando. Justamente. Então aqui, ó, nós temos aqui que esse primeiro for, ele é limitado pelo tamanho de n. Ou seja, nós vamos executar em média n vezes, vai ser o nosso limite superior. Se nós temos esse primeiro for baseado em n, o segundo for, ele vai ser baseado em n vezes n, ou seja, n ao quadrado, que é esse cara aqui. Isso, se fosse mais outro for, n ao cubo. E assim por diante. Existem algoritmos que você consegue rodar, dependendo do problema, até n à quarta potência. No maratona eu já usei um algoritmo de n à quarta potência. Mas o tamanho da entrada máxima era 50. Então, se você for pensar n a 50 elevado a 4, eu nem sei se nessa calculadora tem alguma coisa de elevado. Acho que tem, não tem? Aqui, ó. 50 elevado a 4, olha lá, 6.250.000. Então, se você for pegar isso aqui, esse tempo aqui, dependendo do clock do processador que você tiver, ele vai demorar lá seus 2, 3 segundos, na pior das hipóteses. Seria um algoritmo com 4 fors alinhados, limitados a n, mas esse n sendo no máximo 50. Não seria 2n, porque volta lá no for, por favor. Sim, você seria 2n. O correto seria isso, 2n. Uhum. Mas aí é o ponto que eu estou te falando. Se você for analisar no friamente, talvez para 1 milhão não faça diferença, mas para o bilhão, se você multiplicar por 2 ou não, no final o resultado dá muito diferente, muito pequena a diferença. A análise de complexidade, ela prega a simplificação e a eliminação de constante, porque a constante faz pouca diferença no resultado final. Então, ser n ao quadrado ou ser 2n ao quadrado, a análise de complexidade vem aqui e fala, remove essa constante, porque ela não faz muita diferença no resultado. Mas não faz mesmo? Não faz tanto impacto assim, lembra que é o limite superior. Se você definiu que ela é quadrática aqui, no caso do for, aí entra alguns outros recursos que a análise que a gente pode pensar, que é, quando você faz um for, o processador já otimiza para poder ganhar. Então, o que a gente pensa, lembra sempre o seguinte, é tentar simplificar uma forma de calcular. Se a gente for para tentar minuciar, fazer o cálculo completo, aí é aquilo que eu te falei, você vai ter de contar clock a clock. Essas questões de diferença com constantes, a gente ignora todas elas, e a gente só aplica os casos que envolvem variáveis mesmo, no caso, igual esse aqui que envolve o nosso n. Ok? Então, nós temos aqui que no Bubble Sort, a análise de complexidade dele, a gente utilizar essa terminologia aqui do O grande, que seria o limite superior dele é n ao quadrado. Ou seja, se a gente encontrar aqui o nosso algoritmo, ele vai ser n ao quadrado. Se vocês lembrarem aqui, eu não sei se vocês chegaram a reparar isso, vocês lembram nesse site que eu passei aqui para vocês, o c++.org? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, aqui uma referência aqui, só para vocês verem lá, cadê? Vou pegar a lista. Lembra que quando a gente passou aquelas funções lá, olha aqui para vocês verem, por exemplo, push front. Cadê? Aqui embaixo ele tem aqui, ó, complexidade constante. Tá vendo? Então quer dizer que ela gasta pouco tempo. Agora vamos pegar uma função que gasta mais aqui, por exemplo, ó, cadê o remove, o erase, eu acho que dá. Olha lá, complexidade linear no número de elementos que são destruídos. Ou seja, se a gente destruir 10 elementos, ela vai ser, O no caso, O de D, onde D é o número de elementos a ser destruídos. Vamos pegar uma outra aqui, por exemplo, cadê? O insert. Olha lá, o insert. Olha lá, ó, linear no número de elementos inseridos. Então a gente tem sempre dentro das funções aqui das bibliotecas, não só do C++, mas de qualquer biblioteca, ele vai sempre apresentar para vocês a complexidade. Por quê? Porque essa complexidade aqui, lembra quando eu falei para vocês no início, lá do semestre, vocês lembraram, que existem algumas estruturas de dados que a inserção é mais rápida, mas o acesso é mais lento?
e notas, a inserção é mais lenta e o acesso é mais rápido, como que eu sei o que é mais lento e o que é mais rápido? Pela complexidade. É a complexidade que determina justamente isso, se você tem uma função que é mais lenta ou que é mais rápida. E a análise de complexidade serve justamente para isso. Então, aqui é mais lenta para acessar, a função de acessar dela vai ser mais complexa. Isso. Por exemplo, vamos pegar esse daqui. Eu vou pegar uma função que eu acho que deve ter aqui, que é o find, não sei. Não sei se tem o find aqui. O empty não, size não. Deixa eu ver se eu acho alguma procurar. Que eu queria um find aqui, para poder procurar se um elemento existe ou não. Mas, por exemplo, aqui, ó, aqui tem merge, sort, reverse. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, o vetor. Olha lá, ó. O vetor, ele tem um acesso extremamente rápido. Então, nós vemos aqui no operador de acesso, constante. Agora, no vetor, se a gente quiser fazer um insert, que é no meio do caminho, sem ser no final, olha lá, ó, complexidade, linear no número de elementos inseridos, somando o número de elementos depois da posição que são os elementos que eles estão movendo. Lembra um vetor? O que eu tenho que fazer se eu quero inserir ele no meio do caminho? A gente colocar aqui e empurrar todo mundo para frente na memória. Porque o vetor ele é feito de forma sequencial. Então a complexidade dele pode ser, no pior dos casos, o tamanho do vetor. Por quê? Porque ele pode inserir na primeira. Se ele inserir na primeira, o que é que eu tenho que fazer? Empurrar todo mundo para frente. Que eu tenho que fazer aquela mesma função que a gente fez no insertion sort. Lembra aquela função de jogando para frente, jogando para frente? Então, se eu quero inserir no início do vetor, se eu quero inserir no vetor, por exemplo, no meio da posição, a gente tem um tempo de gasto muito maior do que inserir na lista, se eu quiser inserir no meio da lista. Então, é aqui que a gente entra nesses minúcios. Algumas listas, algumas estruturas, algumas coisas, elas vão ter uma vantagem no caso e vão ter uma desvantagem na outra. Geralmente a gente olha principalmente esses três casos, que é a inserção, a busca e a ordenação. São as três principais operações que a gente olha para decidir qual vai ser a estrutura de dados que a gente vai selecionar. Mas, por exemplo, ó, inserir no final para um vetor, fazer o pushback, é constante, que é muito fácil, porque inserir no final, não tem segredo. Agora, se eu quiser fazer outro tipo de inserção, é mais lento. Se eu pegar outras instruções aqui, por exemplo, sei lá, pegar a fila, que é o queue. Olha lá, as instruções que a gente tem na fila são instruções simples, né? Porque a gente sempre insere e remove no mesmo lugar. Então, ela não tem muito segredo. Então, por exemplo, lá, o front, que é o tamanho, tá vendo? Ele é linear, ela é constante, quer dizer, o push, que é para inserir também, ele faz uma chamada para o pushback, ou seja, constante. E aí a gente tem aqui o pop também, que é a remoção, também constante. Então, assim, algumas estruturas de dados, como elas vão ser mais limitadas, a complexidade delas vai ser bastante semelhante em todas as instruções, só porque elas têm menos aplicações. Então, entra muito naquilo que volto a falar para vocês. Por que a gente tem tanta estrutura de dados? Por que a gente tem que ter tanto algoritmo de ordenação? Por que a gente tem tanto algoritmo para tudo? Porque, com certeza, quem criou, naquele problema que ele estava pensando, aquela criação se encaixava melhor. Então, pode ser que a estrutura, quando a gente for resolver um problema, a gente tem que pensar bem qual que é a melhor estrutura de dados que eu vou resolver. Se for um problema de ordenação, qual que é o melhor algoritmo de ordenação que eu vou utilizar. Tudo isso tem que ser analisado. E a forma mais fácil de você definir entre dois algoritmos, qual dos dois é mais rápido, é pela análise de complexidade, definindo o limite superior. Esses algoritmos de bibliografia, eles já vêm todos com essas delimitações de limite superior, limite inferior, então é bem tranquilo. Mas alguns outros algoritmos a gente consegue calcular também. Se você inventar um algoritmo lá, você consegue calcular dele também. O que é o limite inferior? O limite inferior seria, no melhor caso, por exemplo, do algoritmo. Pegar o melhor caso para um algoritmo de ordenação. O vetor já está ordenado. Então, tenho também como calcular o limite inferior, que seria do melhor caso. Mas, geralmente, o que a gente busca, pela questão do limite superior e limite inferior, pela questão de probabilidade, você já deve ter visto aquele gráfico de distribuição assim, né? Só que, nossa, não tem nada a ver com isso aqui, pera. O gráfico é mais... também não é isso, não. É mais ou menos assim. Quer dizer que a maioria dos casos, ele vai estar sempre nessa média.
São pouquíssimos os casos que vão estar nessa exceção aqui, que a gente pode se aproveitar deles. Então, pela distribuição estatística da probabilidade, a gente quase nunca precisa preocupar com o limite inferior, porque quase sempre a gente vai analisar pelo limite superior. Ok? A análise do bubble sort, muito simples, 2 for, então n ao quadrado, complexidade. Então vamos analisar, vamos anotar aqui. Gema, como é que a gente faz para controlar? Então, O que você fala? a quantidade de pó que a gente está usando. Então, aí a gente tem duas soluções. Por que é importante? Primeiro, eu conheço o ambiente que eu vou aplicar o algoritmo de ordenação. Então, vamos supor, você é programador, uma empresa pediu lá para você desenvolver uma solução lá e você precisa de ordenar a sua coisa. Você vai ter conhecimento do seu ambiente, você sabe exatamente quantos elementos vão ter no seu vetor. Se você sabe quantos elementos você vai ter no seu vetor, você já sabe, por exemplo, vamos supor que você fala lá, esse meu problema ele pode ter até uns 10 mil, pode ter até uns 100 mil, ou ele pode escalar. Então, um algoritmo igual ao bubble sort não vai resolver. Por quê? Porque ele tem 2 for's. Então, o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de procurar um algoritmo de ordenação que utilize uma estratégia mais dinâmica, mais avançada do que isso. Esse que, infelizmente, é a única coisa. Porque você não consegue alterar o bubble sort. Você só consegue saber o cenário e, a partir dele, determinar se você consegue utilizar ou não o bubble sort dentro do seu problema. Nesse caso, é isso. Então, se você veio, por exemplo, você está lá numa empresa e fala assim, preciso ordenar. Mas são 20 elementos, são 50 elementos, são 100 elementos. Para que você vai perder tempo fazendo uma solução completamente robuscada, sendo que você tem aqui uma solução que vai executar num prazo excelente? Então, você taca lá o bubble sort, que você gravou na cabeça, o bubble sort é o trem mais besta do mundo, e você consegue resolver o seu problema rapidamente. A minha solução ela pode ter até 50 mil registros, até 100 mil registros, até 1 milhão de registros. Opa, então eu tenho de analisar e estudar alguma solução, algum algoritmo mais inteligente para eu poder solucionar esse problema aqui. Seria basicamente essa a sua tomada de decisão, se você fosse o programador de uma empresa pensando em utilizar um algoritmo de ordenação. Ok? E aí nós temos também aqui, cadê o nosso amigo aqui? Deixa eu abrir eles aqui. Nós temos aqui também o nosso amigo Selection Sort. Selection Sort, vocês podem observar que ele é muito parecido, né, com o Bubble Sort, 2 for's limitados a n. Então, o limite superior do Selection Sort também é n ao quadrado. E aí nós temos o nosso amigo Insertion Sort. Se vocês observarem o nosso for aqui também, o nosso for de cima também é baseado em n. E o nosso for de j aqui, ele pode vir até quando? Na pior das hipóteses. Quando o i estiver no caso máximo, esse aqui também pode rodar em n. Então, no pior caso, o Selection Sort também é O de n, o Insertion Sort. No pior caso, ele também é n ao quadrado. Porque o for dele também pode estar rodando daquela mesma forma. Imagina que o Insertion Sort estivesse assim, ó. Vocês iam fazer aqui essa primeira troca, ia vir fazer essa troca, né? Aí depois esse cara ia ver que ele era menor do que esse, menor do que esse, ia fazer essa troca. Aí esse cara ia ver que era menor do que esse, menor do que esse, menor do que esse, ia fazer essa troca também. E esse aqui ia ver que é menor que esse, menor que esse, menor que esse, menor que esse, ia também fazer essa troca. No pior das hipóteses, ele ia ter de rodar o loop inteiro. E aí vocês vão falar assim, Jama, você só me ensinou algoritmo de ordenação bosta, então. Só o pior do pior. Sim, eles são os mais simples. Agora, nesse momento que vocês já entendem o conceito da complexidade, vocês já viram que dependendo do cenário, se o nosso tamanho de n aumentar, isso aqui não vai me servir, agora a gente está pronto para ver algoritmos que têm soluções mais avançadas para a gente poder pensar em como resolver esse problema aqui. Ok? Até aqui, pessoal, quanto à questão da análise de complexidade. Tranquilo?
Alguma dúvida? Podemos continuar? Então, vamos começar a ver o primeiro algoritmo, que ele tem uma solução mais avançada do que só rodar um for e comparar elementos para trocar. Que até agora os que a gente viu basicamente é isso. Imaginem o seguinte cenário. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora, vocês sabendo de análise de complexidade, vocês vão saber falar isso aqui facilmente. O que é mais fácil para o computador? Ele ordenar um vetor de 100 ou ele ordenar um vetor de 50 posições? Mais fácil? O que é mais fácil? O que é mais rápido? 50. O que é mais fácil? Ele ordenar um de 50 ou ele ordenar um de 20? Um de 20 ou um de 5? E o de 5 ou um de 1? Um de 1 tem como ordenar. Ele já é ordenado por si só. Então, vocês concordam comigo que o problema da ordenação, ele é um problema que quanto menor é o nosso vetor, mais fácil é de se resolver ele? Todo mundo concorda comigo? Isso. Agora, a segunda coisa para vocês. Se o meu vetor ele estiver mais ou menos organizado, a gente consegue pegar algum benefício disso para poder organizar o restante que está bagunçado? Pensa aí, vocês acham? Acho que sim? Porque se tiver completamente organizado, é pior das hipóteses, né? Tem que rodar de novo. A gente tem um exemplo bem simples disso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que é o Insertion Sort. O Insertion Sort, vocês concordam comigo que a gente já tem uma parte organizada e ela facilita bastante o processo de organizar as outras partes? Porque com aquela parte organizada eu só preciso comparar com o último elemento aqui, e aí se não tiver nada ele já está no lugar, bonitinho, ficou quietinho e tal. Lembra lá do Insertion Sort, né? Por exemplo, imagina aqui, ó, que eu tenho esse vetor aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu tô, né, aqui no caso está ordenado, né? Mas vou até inverter esse 5 aqui, vou pôr o 5, 4. Mas eu tô nesse momento aqui, eu sei que isso aqui já está organizado e eu tô querendo inserir esse cara aqui. Eu só preciso olhar esse aqui com o último, eu vejo que ele é maior, eu já adiciono ele aqui sem fazer nenhum custo. E aí esse cara aqui, quando eu venho aqui e vou adicionar ele, eu só olho com esse daqui e fiz a troca. E aí quando eu vou olhar com esse daqui, eu não preciso fazer a troca. Então eu me aproveitei do recurso que eu já tinha uma parte organizada para eu poder conseguir diminuir a quantidade de comparações que eu tenho de fazer e assim otimizar o tempo do meu algoritmo. Não muito, mas eu fiz uma otimização. Então a gente tem duas características nos problemas de ordenação que são bastante importantes da gente ressaltar. Quanto menor o vetor, mais fácil é ordenar. E 2, se o vetor já estiver parcialmente ordenado, o processo de ordenação é facilitado. Ou seja, parte ordenada facilita ter o todo ordenado. Quando a gente tem essas duas características, que resolver um problema menor é mais fácil do que resolver um problema maior, e que parte ordenada, no caso parte resolvida, não só da ordenação, mas vamos falar do critério geral, parte resolvida facilita o todo resolvido, a gente tem uma característica de problemas na computação que elas podem se aproveitar de uma técnica de programação que a gente chama de divisão e conquista. O que é o conceito da divisão e conquista? Como o próprio nome já diz, se vocês tiverem já brincado de Age of Empires, vocês devem mais ou menos entender o que é a ideia. A divisão consiste em você pegar um problema muito grande e você dividir ele em problemas menores. E a conquista é você pegar esses problemas menores que são mais fáceis de resolver e resolver eles por si só. Porque na hora que você for reagrupar, esses elementos menores que, entre aspas, já foram conquistados, vão ser mais fáceis de reagrupar do que se eu tivesse reagrupado eles sem dividir.
Então ele utiliza esse raciocínio. Eu pego um problema maior, eu divido em um problema menor, eu resolvo esses problemas menores, e aí eu reagrupo, aproveitando porque eu resolvi esses problemas menores, eu já consegui reagrupando, resolvendo os problemas maiores. Basicamente é isso a divisão e conquista. O nome é muito lindo, o conceito é muito fácil. E como que eu implemento essa jossa, Jean? Vocês vão me perguntar. Vamos imaginar aqui no conceito da ordenação, para vocês verem o que a gente pode fazer. Eu vou pegar aqui um vetor, eu vou facilitar a minha vida, eu vou fazer esse vetor de 8 posições. E eu vou fazer aqui de qualquer posição, qualquer número. Vou pôr aqui 3, 1, 5, 7, 2, 6, 4, 9. Eu vou pôr o ordenado logo no final, vou pôr um aqui de novo. Esse aqui é o meu vetor. Hã? Ah, eu posso pôr o 8 aqui também, vou pôr o 8 aqui então. Ah! Aí faltou o 3, né? Deixa eu pôr o 3 aqui, só pra... Vou pôr os números distintos aí então. Então nós temos esse... não faz diferença ter repetido ou não tem. Eu tô só colocando aqui só para questão de brincadeira mesmo. Mas não faria diferença se tivesse repetido ou não, tá? Então vamos imaginar. Lembra do que eu falei para vocês? É mais fácil eu resolver um vetor de 8 posições ou seria mais fácil resolver um vetor de 4 posições? De 4. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse camarada aqui, nós vamos dividir ele no meio. Eu vou vir aqui e vou dividir ele no meio. Obviamente, na memória vai continuar a mesma coisa, mas a gente está dividindo no conceito do algoritmo. E nós estamos dividindo aqui visualmente, porque nós estamos trabalhando e querendo entender esse conceito. Mas na memória continua a mesma coisa. Basicamente, a divisão e conquista é árvore. Divisão e conquista é árvore. Nós vamos chegar lá, mas você já está antecipando aí o caminho, né? Aí agora eu olhei para esse vetor da esquerda aqui, e eu falei assim, opa, ele tem 4 posições. Mas para mim ainda parece tão difícil. É mais fácil resolver um de 4 posições ou de 2 posições? De 2. Então vamos dividir esse cara aqui no meio. Opa, não é preto aqui. E aí nós temos o vetor da esquerda e da direita de novo. E aí eu olhei para esse vetor da esquerda aqui de 2 posições e eu falei, opa, esse cara aqui ainda está muito difícil. É mais fácil resolver um de 2 ou de 1 posição? Vamos dividir no meio, justamente de 1 já está resolvido. E aí isso aqui vai ser feito em todos. Isso, justamente. Nós vamos fazer um raciocínio aqui antes de organizar. Estou fazendo isso aqui em todos aqui. Eu estou só acelerando o processo aqui, porque eu sou muito mais lento que o computador, vocês podem ver, né? Aí vai dar certo. Esse aqui eu queria preto também, que eu gosto de coloridinho. Isso. Aqui é 2, 6, 4, 1, 2, 6, 4. Chegou nesse momento aqui, aí eu sou muito preguiçoso, eu vou falar assim, opa, agora não tem mais o que fazer. Eu já dividi no cenário mais fácil, no caso que a gente chama de caso base. É aquele caso que não tem mais resolução. Vocês devem lembrar dessa mesma terminologia do caso base quando vocês estudaram recursividade. Vocês lembram disso? A recursividade, ela vai chamando função, chama a função, chama a função, até que chega no momento que é onde é o caso base, é onde a gente não consegue chamar mais. Esse aqui é o caso base da ordenação. É um algoritmo, uma única posição no vetor. Se eu tenho uma única posição no vetor, o que acontece? Essa posição ela já está ordenada. Então não tem como mais eu dividir. Aqui terminou a minha etapa de
Divisão. Agora eu preciso passar para a segunda etapa, que é a etapa de conquistar. O que eu vou fazer para mim conquistar? Eu vou pegar e vou juntar esses dois caras, mas na hora que eu for juntar esses dois caras, eu não vou juntar eles de qualquer maneira. Eu já vou juntar eles ordenando. Aqui que está o segredo. É aqui que está o raciocínio inteligente do algoritmo. Então aqui nós vamos colocar e nós vamos ordenar. Aí eu vou olhar. Eu tenho o cara da esquerda e eu tenho o cara da direita. Qual dos dois é menor? O da direita. Então eu vou vir aqui e vou colocar o cara da direita primeiro e depois o cara da esquerda. Aí eu vou conquistar esse camarada aqui. Qual que é o menor? É o da esquerda ou da direita? Da esquerda. Vou conquistar esse camarada. Menor é o da esquerda, depois o da direita. Vou conquistar esse camarada. Menor agora é o da direita. E depois é o da esquerda. Bom, eu reconquistei agora meus vetores de duas posições. Agora de duas posições eu quero reconquistar para 4. E aí como que a gente vai fazer? Se eu já organizei o meu vetor, na hora que eu reconquistei, eu sei que esse vetor está ordenado e eu sei que esse vetor está ordenado, como que eu vou fazer para me reagrupar eles? Eu olho, se esse vetor está ordenado, o que acontece? A primeira posição dele vai ser sempre a menor. E se esse vetor já está ordenado, a primeira posição dele vai ser sempre a menor. Então quem que eu preciso comparar? Só esses dois à frente. Eu olho, qual que é menor? É o 3 ou o 5? O 3, né? Cadê o meu mouse? Beleza. Coloquei o cara da esquerda. O que eu vou fazer com o da esquerda agora? Qual que é o menor da esquerda que ainda não veio? É o próximo. Qual que é o menor? O 5 ou o 8? 5. Vou colocar o 5. E aí eu coloquei esse daqui, eu pulo pro próximo. De novo, qual é o menor? O 7 ou o 8? E aí, terminei o da esquerda, né? Sobrou quem só para colocar? O 8 da direita. Cadê meu mouse? Nossa, o mouse pente some demais. Eu que sou cego. Vixe. Ah, tá aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa do lado daqui. Quem que é menor? O 2 ou o 1? 1. E agora eu avanço. Quem que é menor? O 2 ou o 4? Avança. 4 ou 6? Cheguei no final. 6. Por último, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora os de 4 posições para formar o de 8. Então, quem que é o menor? O 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6, depois o 7 e por último o 8. Dessa forma, a gente já veio conquistando e organizando o nosso vetor para poder trazer ele já prontinho, bonitinho. Esse algoritmo aqui, que eu estou passando para vocês, ele se chama Merge Sort. Ou seja, de mesclar mesmo, seria a ideia dessa aqui. Você divide ele em problemas menores, e aí na hora de você juntar, de você fazer o merge, a gente junta eles de forma que esses algoritmos, que esse vetor no final, ele já esteja organizado. Passar de, quebrar ele até chegar em unidade, não é permitido, não? Não é, porque na hora de reagrupar, ele faz justamente isso. Você precisa de reagrupar. A etapa de conquistar do merge sort, ela é baseada em eu tenho dois vetores, esses vetores eles estão ordenados e para mim reconquistar eles eu vou mesclar essas duas ordenações. Se você não dividir até a etapa de uma única posição, como que você vai ter garantia que esse vetor está ordenado antes daquela posição? Por exemplo, a combinação dos dois, eu podia ver qual é o menor, por exemplo, o primeiro é menor dos dois, e sim, deixa do jeito que está, senão troca. Mas o que é o merge? Nada mais é do que olhar isso. Você compara os dois, quem for menor vai, quem for maior fica. O merge não é essa mesma coisa? Se você analisar essa comparação de você fazer esse cheque aí,
ele, além de aumentar a complexidade, ele iria... na verdade, ele não aumenta a complexidade, mas ele faz o processo de aumenta a dificuldade para escrever o algoritmo. Vou corrigir minha palavra. Você aumenta uma lógica no algoritmo que talvez não seja necessária, porque na hora que você faz o merge das duas posições, o que ele faz é justamente isso. Então é um algoritmo que tem custo bem pequeno para fazer isso daí. E qual que é um outro problema também do merge sort? Aqui eu peguei uma solução que tem 8 posições. E se o nosso vetor, ao invés de tivesse 8, ele tivesse 7 ou 5? Então você nunca vai... Talvez você, na hora que você fosse dividir, você poderia ter um cenário que você tenha um vetor de 3 e não de 2. Então o que teria de fazer? Você tem de dividir 2 para um lado e 1 para o outro. E aí você já cai em toda essa lógica que você adicionou, já não funciona para esse cenário aqui. Porque você já, de todo jeito, você tem de dividir 1 para um lado. Entendeu? Então a questão dessa divisão final aqui, apesar de parecer talvez desnecessária, é igual a gente comentou. O merge sort, a etapa de conquistar, ela se baseia que o subvetor está ordenado para eu conseguir ordenar ele de maneira correta na hora que eu for fazer o merge, na hora que eu juntar. Por isso que a gente divide até a posição menor. Ok? Beleza, pessoal? Então o merge sort é esse camaradinho aqui. Nós vamos implementar ele. Só que eu acho que eu não vou implementar ele hoje não, porque ele é demorado. Por que você está procurando, hein? Você está sofrendo por antecedência, para quê? O merge sort é um caso um pouquinho mais demorado, porque ele é um algoritmo mais complexo. Então nós vamos deixar para implementar ele na próxima aula e fazer a análise de complexidade. Fechou? Então é isso aí. Vou fazer uma chamada aqui.